Fala pessoal, Felipe Persigo aqui e no vídeo de hoje vamos dar uma olhada sobre a realização do Bitcoin por faixa etária, mais conhecido como Output Age Band, um indicador fundamentalista muito importante para você que quer entender como funciona essa questão da realização das criptomoedas mais antigas na rede e das mais novas. Caso você não seja inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever no canal e se você já é inscrito, já sabe, deixa aquele like para que mais pessoas recebam esse conteúdo e se mantenham informados num mercado extremamente volátil como o mercado cripto. Eu já começo esse vídeo falando que o blockchain do Bitcoin ele é executado desde janeiro de 2009. Isso significa que a rede tem quase 13 anos de idade e ao longo desse tempo, tokens de Bitcoin foram minerados gradualmente conforme os mineradores iam produzindo e confirmando os blocos da nossa cadeia, do nosso blockchain. E uma das coisas muito interessantes é que a maioria dos tokens de Bitcoin que foram minerados já no início da rede, lá no bloco Gênese, que foi o primeiro bloco a ser minerado, ele recompensava cada minerador com 50 bitcoins. Então, isso significa que a cada 10 minutos, uma carteira recebia 50 bitcoins. Para pensar comigo, o que hoje você conseguiria fazer com 50 bitcoins? Naquela época, você deixava o seu computador de casa minerando e você recebia 50 bitcoins como recompensa. Óbvio, que naquela época o Bitcoin não valia como ele vale hoje, mas realmente as pessoas que mineravam naquela época e guardaram esses bitcoins, aí eles têm um grande valor financeiro. Até para que a gente possa aí trazer um exemplo, 50 bitcoins hoje a 200 mil reais dariam algo em torno de 10 milhões. Só que essa taxa, pessoal, ela foi diminuindo, a taxa de recompensa. E conforme o tempo ele foi passando, eles criaram esse mecanismo para controlar a oferta de criptoativo e impedir que ele inflacionasse. Então, a cada 4 anos, a taxa de emissão do Bitcoin cai pela metade e esse evento é conhecido como halving. Vamos agora, então, dar uma olhada na idade do Bitcoin e no comportamento dos seus detentores, aquelas pessoas que acumulam Bitcoin há um tempo já aí no mercado. E nesse contexto, é possível a gente dividir os tokens, ou seja, os Bitcoins, por idade. Ou seja, pela data da mineração, da emissão ou da criação desse token na rede. E essa divisão é muito importante, pessoal, principalmente para uma análise de comportamento das pessoas que acumulam Bitcoin. Como novas tecnologias têm adoção muito lenta no começo, os tokens mais velhos eles acabam se concentrando na mão de poucos chamados early adopters. O termo early adopter vem do termo em inglês, a adoção inicial, uma adoção em primeiro estágio. Tá? Então, são aquelas pessoas que começaram no mercado há um tempo. Então, são os indivíduos que eles adotaram o Bitcoin mais cedo que os demais. E muitos desses early adopters, hoje em dia, são considerados baleias de Bitcoin ou milionários publicamente conhecidos. Uma vez que o Bitcoin ele valorizou absurdos 13 anos de história. Então, ele se valorizou muito ao longo desse tempo. E todo mundo sabe disso. E a ação desses investidores, dessas baleias, está associada às criptomoedas mais velhas. Então, por exemplo, como eles são baleias que estão há muito tempo no mercado, a gente consegue mensurar essa movimentação por conta da idade. Por um outro lado, pessoal, as moedas mais jovens, ou seja, as mineradas há pouco tempo, elas estão associadas aos novos participantes ou até mesmo aos novos mineradores na rede. Esses novos mineradores, pessoal, eles têm um ROI, um retorno do investimento muito menor, e não é certo também que eles tenham uma perspectiva de longo prazo nesse mercado, tendo em vista que muitas vezes a rede elétrica pode acabar tendo um acréscimo de valor, pode ser também que o Bitcoin caia e aquela pessoa ela tinha comprado máquinas no topo histórico do Bitcoin visando um lucro naquele preço do Bitcoin e aí quando cai o valor, muitas vezes eles são tirados do mercado, Então, com esse raciocínio, pessoal, é possível a gente fazer uma análise de comportamento dos participantes do mercado através da idade, então, dos tokens movimentados. Quando eu digo token, eu digo o Bitcoin. E eu quero agora, então, falar um pouquinho sobre o indicador em si para que vocês possam entender um pouco mais. E esse indicador de realização de Bitcoin por grupos etários, ou como a gente chama em inglês, Span Output Age Bands, ou
SOAB, S-O-A-B, né? Então Spend, Output, Age Bands. Então é uma métrica que tem agrupado essas moedas gastas dependendo da sua idade. E a exibição desse gráfico representa, ou melhor, apresenta cada faixa etária em cores diferentes e uma graduação que leva em conta, então, o percentual das moedas movimentadas. Então, ela leva em consideração a cor, as movimentações, tudo conforme a idade daquela criptomoeda. Tá? No caso aqui, o Bitcoin. A gente pode replicar isso para outras moedas? Com certeza a gente poderia, né? Tendo ali um indicador para aquela cripto, a gente consegue fazer. Como o blockchain é algo público, é uma ferramenta que a gente pode consultar a qualquer momento, a gente consegue sim modelar isso para outros criptoativos, que é algo que nós temos em diversas plataformas que disponibilizam esse serviço. Então, o SOAB, né, é uma ferramenta que a gente usa para identificar a janela de tempo em que grandes movimentações ocorreram. Ou seja, as transações foram denominadas por moedas mais antigas ou por moedas mais jovens. Isso nos ajuda ali a entender esse gasto, né? E quando a gente separa as moedas movidas por idade, é possível a gente extrair algumas conclusões sobre o que vai influenciar o movimento do mercado, ou seja, um movimento hold, né? Um movimento mais para investidores de longo prazo, pessoas que estão acumulando, investidores novos, ou como muitas vezes a criptomoeda mais velha ela é vendida, a gente pode talvez aí apresentar uma turbulência no curto prazo, porque acumuladores mais antigos estão querendo vender. Até falando sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre como que a gente lê esse gráfico, né? Então a exibição do gráfico do SOAB, eles são várias barras coloridas distribuídas a um determinado período, né? Então vai levar ali em consideração o ponto do tempo no gráfico. Então a gente vai conseguir entender que cada ponto no tempo no gráfico apresenta uma coluna que vai de cores mais frias até cores mais quentes. E essas cores, pessoal, elas representam da seguinte maneira: as cores mais frias, mais próximas do roxo, são as moedas mais antigas, enquanto as cores mais quentes ou mais amarelas são moedas mais jovens. Então, pelo gráfico, é possível a gente ver a proporção de gasto de moedas mais antigas e de moedas mais jovens, ou seja, uma representação relativa de ambas. Tá? Então, por exemplo, se um determinado ponto, a porção mais escura ou roxa das barras está destacada, é porque moedas mais novas, mais antigas, foram movidas nesse intervalo. Tá? Então, quanto mais roxo, mais criptomoedas novas foram movidas. Caso contrário, essas porções mais quentes se sobressaírem, é porque as movimentações aconteceram mais pelas criptomoedas mais jovens. Tá? Então, é importante você diferenciar esse tipo de cor. Então, é importante também você entrar, por exemplo, em um Glassnode, procurar esse indicador e você pegar esse vídeo e ir acompanhando para entender a regra ali, né, das cores mais quentes e das cores mais frias. Então, no caso do Bitcoin também, pessoal, ou de outros criptoativos, o comportamento hold ele é muito forte. Né? Isso acontece boa parte dos detentores. Então, principalmente os maiores, eles mantêm os seus Bitcoins para o longo prazo. Eles não vendem, eles não querem realizar parte dos seus Bitcoins porque eles acreditam. E assim, mesmo se a maior parte das moedas de Bitcoin eles foram criados anos atrás, a maioria das moedas movidas são moedas mineradas recentemente. Por isso que é muito comum a exibição mais típica do gráfico é ser feita pelas faixas mais quentes, representando as moedas mais jovens. Por quê? Porque as moedas mais velhas ficam na mão desses holders, desses mineradores, baleias, e elas não são movidas. Tá? Até uma outra interpretação, pessoal, as moedas mais antigas são provavelmente detidas por investidores mais de longo prazo, são pessoas mais especializadas, com conhecimento fundamental sobre cripto, early adopters, e esses participantes compraram em momentos de baixa, né? Momentos ali que o preço do Bitcoin era muito baixo e muitas vezes também realizaram em momentos de alta. Então, por isso que é importante a gente monitorar isso. E o gasto dessas moedas mais antigas, pessoal, elas costumam aumentar em torno dos períodos de volatilidade do mercado. Por quê? Porque se aumenta, pode surgir, por exemplo, um abalo no sentimento de hold, né? Ou seja, de manter o ativo, de segurar para longo prazo, e aí acaba aumentando a pressão de venda nas criptos mais antigas. Também isso é ruim para o mercado, né? Porque faz com que as pessoas meio que desacreditem ali do movimento de alta. E as moedas mais novas, elas dominam um tráfego diário
das criptos que estão sendo negociadas, né? Então, elas podem ser associadas, por exemplo, aos investidores de curto prazo e especuladores. Então, por exemplo, se você é um day trader, se você é um novo detentor, entrou só para especular, você faz parte daquela faixa de cor dos holders pequenos, né? As pessoas que estão ali há pouco tempo no mercado. E esses participantes, ou seja, as pessoas que estão aqui por especulação, day trade e tudo mais, são mais sensíveis à volatilidade e mais propensas a gastar essas moedas em resposta a alguma ação de preço, né? Então, por exemplo, se você meio que desacredita, se você fica meio desesperado, você pode acabar gastando essas criptos que você comprou há pouco tempo por desespero ou coisas nesse sentido. E quando há um gasto dessas moedas novas, a gente pode sinalizar uma alta no sentimento de hold, sugerindo também que o acúmulo das pessoas de longo prazo acabam comprando essas moedas das pessoas que são novos entrantes no mercado, vamos assim dizer, né? Então, é muito comum a gente analisar esse indicador e ver também um indicador de acúmulo de carteira com mais de 1000 bitcoins, até para entender se os novos estão vendendo ou os velhos e quanto que os velhos estão comprando numa determinada baixa. Então, se a gente vê que existe ali uma faixa mais clara ou mais escura, a gente vê também os acumuladores de longo prazo e associa esses dois indicadores, né? Lembrando também que nenhum indicador ele pode explicar sozinho como que o mercado ele tem se comportado, porque o mercado é gigante. E é também sempre vital a gente considerar vários indicadores, várias métricas para analisar o mercado, para a gente poder chegar a uma conclusão muito mais elaborada do que simplesmente, o SOAB ele está... novos entrantes estão vendendo ou os acumuladores estão comprando, eu vou comprar, né? A gente tem que sempre analisar uma série de indicadores, até por isso que eu tenho uma playlist aqui no YouTube sobre indicadores fundamentalistas. E se você também é um cara que quer investir por longo prazo, deixa nos comentários que eu quero saber se esses vídeos têm ajudado você a montar um mindset, tá? Também fica o convite, quem quiser se aprofundar em indicadores fundamentalistas, temos o Bitcoin Hoje Report, link na descrição, 10% de desconto apenas nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, ficou aqui até agora, aproveita, clica num dos cards que vai aparecer aqui no cantinho e bora assistir um outro vídeo fundamentalista.